Teve um dia aqui que o presbítero Valdemir não estava aqui, estava viajando, e eu vim pregar aqui em francês. E Deus me deu uma mensagem. E aí a mensagem era longa. E eu, glória a Deus, porque eu peguei as palavras que eu conseguia falar e falei em francês, e as outras eu guardei para não falar em português. Então, essa mensagem que eu estou pregando hoje, Deus não me deu ontem, nem hoje, nem tem uma semana. Foi nesse dia que eu estava preparando essa mensagem em francês. O Senhor me deu essa mensagem. E a outra mensagem que eu falei em francês, eu trouxe como diz, no contexto de Jesus veio realmente para lutar, fazer uma guerra, para fazer uma luta. E aí ele venceu. Ele falou: não, vou vencer essa luta, eu vou guerrear, eu vou vencer. E ele venceu na cruz do Calvário. E agora eu quero falar aqui das palavras que foi falada no Calvário. Eu tenho a certeza que todos nós aqui já sabemos, né, das palavras que foi falado no Calvário. Mas nós vamos falar de novo, vamos repetir. Temos 4 evangelhos. Tem alguns evangelhos, né, tem algumas coisas que é falado nos 4 evangelhos. Então não tem nada, nós repetimos aqui a palavra. E isso é testemunho. Testemunho é repetir a palavra, repetir aquilo que foi feito. Então, só para dizer que não foi ontem nem hoje que o Senhor me deu essa mensagem. E eu quis pregar essa mensagem no domingo passado, né, faz 15 dias. E depois o Senhor, na última hora, Deus moveu a situação, moveu meu coração e me deu outra palavra. E aquela palavra ficou dentro do meu coração, e eu senti de trocar, e troquei a mensagem. E quando agora preparei de novo, né, e aí como ficou quietinho, eu falei: então vai ser hoje. Amém? Então aqui, no texto onde nós lemos aqui agora, em Marcos em Marcos 14, verso 26, diz assim, nós já lemos isso agora, diz assim, e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Tendo cantado o hino, saiu para o monte das oliveiras. Agora você vai em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 39. Lá, naquilo que nós lemos agora, tendo cantado o hino, fez a ceia, cantou o hino e saiu para o monte das oliveiras. E aqui em Lucas, capítulo 22, verso 39, diz assim, e saindo foi como costumava para o monte das oliveiras. Amém? E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez levantamos as nossas vozes em oração, Senhor. Pedimos a Tua graça para poder, Senhor, ministrar a Tua palavra. Pois sabemos que cada um dos Teus filhos que saiu da sua casa, eles vieram aqui, Senhor, para ouvir uma palavra, mas não é a palavra do pastor nem do cantor, mas sim a palavra do Senhor. Nós somos apenas um instrumento, Senhor, e eu quero Te pedir que o Senhor venha quebrantar, Senhor, cada coração,
e que o Senhor venha preparar, Senhor, cada coração para receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra, meu Deus, ela tem mais valor do que o ouro fino, do que o ouro refinado, mais do que a prata, mais do que toda a riqueza do mundo, tem a Tua palavra. Então por isso, nos ajuda a ver, nos ajuda a guardar, nos ajuda a esconder no nosso coração, como diz a Tua palavra. Não deixe o diabo roubar a semente, porque o Senhor disse que o semeador saiu semeando e uma semente caiu no caminho, outra no meio das pedras, outra no meio do caminho e outra no meio dos espinhos. E aquela, meu Senhor Deus Pai, que caiu em boa terra, deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero te pedir, Senhor, que cada coração que está aqui nessa noite, que eles possam estar preparados em boas terras, como boas terras, para poder receber essa semente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glorifica o Senhor mais uma vez com as suas palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, você não fez isso antes. Parecendo voz de pregador agora, hein? Aleluias. Bênção. Amados, então Jesus estava ali, né, no Getsemane, com os seus discípulos, orando. Getsemane quer dizer lugar de prensar azeitona, lugar de prensa, lugar de dor, lugar de óleo. Ali era o lugar onde Jesus tinha por hábito orar, estar ali orando com os seus discípulos, no lugar de hábito dele. Por isso que Judas, ele foi de noite ali, porque sabia que Jesus estava ali, porque era algo hábito dele, ele tinha um hábito de estar ali. Então, por isso que ele foi para lá, por Getsemane. Lá tem umas oliveiras até hoje, mas segundo o historiador Flávio José, é um historiador grego, que quando na época 70, né, que o governador Tito conquistou Jerusalém, ele mandou cortar todas as árvores em redor de Jerusalém. Então, uns dizem que aquelas árvores da época de Jesus, e outros, segundo o historiador Flávio José, dizendo que aquelas que não são, porque mandou cortar todas, porém são muitas antigas. Mas seja um ou seja outro, isso não muda na nossa caminhada com Cristo e nem muda na nossa salvação. Amém? Então sabemos que o lugar é aquele onde Jesus estava ali orando com os seus discípulos. Então nós sabemos que Jesus participa da ceia com os seus discípulos. Depois Jesus ele vai para o Getsemane, ele vai orar. E orando ali, o seu sangue, ou seja, o seu suor, ele se torna em gotas de sangue tão grande que chega a escorrer sobre a terra. Então, quando nós estamos trabalhando em algo realmente lugar quente, né, onde conseguimos suar mesmo, né? Suar, você vai ver, para um pingo de suor cair no chão, você tem que ter ralado muito, ou ter realmente um lugar muito quente, e é só água. Mas ali a aflição, ou a angústia, ou o cálice, melhor dizendo, que é isso que a Bíblia diz, que o cálice que Jesus estava para tomar era tão grande, tão terrível, que estava soando sangue, estava saindo sangue. A Bíblia disse que na mão de Deus há um cálice, e é o cálice da ira do povo. E Jesus, ele tomou esse cálice, tomou em nosso lugar, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias Deus se ira. Por quê? Porque Ele é justo. Porque quem não se ira com o pecado, quem não se ira com as coisas que estão erradas, são aquelas pessoas que fazem parte do pecado,
são aquelas pessoas que amam o pecado. Então por isso eles não se irritam com aquilo. Mas alguém que é justo, alguém que gosta da honestidade, alguém que gosta da verdade, quando ele vê a mentira, aquilo te dá vômito, aquilo te traz ruínas, mas te traz dores, aflições. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, porque Deus jamais vai estar de acordo com o pecado, vai estar de acordo com quem está fazendo as coisas erradas. Por isso Ele se ira todos os dias, mas todos os dias também a sua misericórdia chega antes da sua ira, porque senão todos nós seremos consumidos pela ira de Deus. E a Bíblia diz mais que coisa dura é cair nas mãos do Senhor. Coisa dura é cair nas mãos do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que coisas duras é cair nas mãos do Senhor, então o que eu consigo ver é que Jesus, sabendo disso, Jesus disse: não, antes que aquele povo venha cair na mão do meu Pai e será todos consumidos, eu vou cair nas mãos do meu Pai. Vou pegar todas as aflições, todas as dores, todo aquilo que era para aquele povo sofrer, eu vou sofrer no lugar deles. Por quê? Porque se nós estivéssemos ali no lugar de Jesus, nós não poderíamos salvar a nós mesmos, porque nós não tínhamos, como diz assim, não tinha... Ou seja, o pecado, melhor dizendo, o pecado nos prendia ali na morte, nós não poderíamos ressuscitar. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o primogênito dos mortos. Jesus, Ele é o primogênito dos mortos. Então, depois de Pedro, depois que ele está ali com os discípulos, Jesus manda os discípulos vigiai. E eles não vigiavam. Orai, vigiai e orai. Em outro evangelho diz vigiai e orai. É o que falta muitos de nós. Nós só oramos, não vigiamos. E a Bíblia diz: vigiai e orai. Então, quando somos vigilantes e quando nós oramos, com certeza vamos estar andando no caminho certo e ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Então os discípulos, o Senhor disse: olha, orais para que não entreis em tentação. Eu já expliquei isso aqui. A oração para não entrar em tentação. O que é a tentação? A tentação é nada mais, nada menos do que a minha vontade. A tentação é a nossa vontade. Essa é a nossa tentação. Então Jesus disse: orais para que não entreis em tentação. Então qual que era a tentação daquele povo, dos discípulos naquele dia? Era que eles não podiam orar, porque a tentação do sono fez com que eles dormissem. E Jesus voltou para eles ali várias vezes, 2 ou 3 vezes, e eles foram encontrados dormindo. E o Senhor disse: não puderam orar, vigiar nenhuma hora. Enquanto ele estava suando sangue, os seus discípulos estavam dormindo. Enquanto ele estava em aflição, os seus discípulos estavam dormindo. Ainda bem que ele não dependia dos discípulos, porque tinha anjos lá com ele. Tinha anjos com ele. Ainda bem. E quando ele sai, pega o discípulo, sai, falou: vamos. Em outro evangelho disse assim que aquele que adivina, de trair, já vai chegando. E de repente chega ali Judas com aqueles que havia de trair. Ou seja, Judas que traiu e trouxe aqueles que iam prender Jesus. Então quando prende Jesus, nós sabemos que Pedro, ele arranca a espada e corta a orelha de Malco. E o Senhor disse: mete a sua espada na bainha. Não beberei eu o cálice do Senhor? Não beberei eu o cálice do Senhor? Então mete a sua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu poderia orar agora e pedir ao meu Pai, que enviaria um exército de anjos para me livrar das mãos do pecador. Mas a oração que ele fez lá no Getsemane, a oração aonde que ele foi prensado ali, é o lugar da oliveira, de ser prensado e tirado o óleo ali, é que não deixou a sua vontade prevalecer. A oração de Jesus naquele lugar não deixou as suas vontades prevalecer.
Porque muitas das vezes, quando nós estamos em prova, quando nós estamos em situações, nós falamos: eu vou fazer isso, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, se eu sair disso, eu vou fazer aquilo, se eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Faz nada. Muitas das vezes, faz nada. O que nós precisamos? Precisamos orar dia e noite, dizendo: Senhor, me ajuda, para que nunca as minhas vontades prevaleçam na minha vida. Nunca. Mas sim a vontade do Senhor. Então nós sabemos, resumindo, ele chega, ele é preso, ele é levado para o Calvário. O Calvário, Gólgota, quer dizer caveira. Ele é levado para a caveira. Então depois que ele passa por Getsemane, aonde ele passa ali no lugar de ser espremido, onde saiu o óleo, é levado para a caveira. Por que caveira? Por que Gólgota? Por que Calvário? Porque quando você vai em Jerusalém, nós já fomos lá uma vez, passou já de 3 vezes, né? É quase judeu. Só não foi mais vezes, só não foi esse ano, porque o ano passado, porque o Covid, né, apareceu por aí. Mas eu fui lá uma vez, e de lá, da onde Jesus foi crucificado, nós olhamos realmente, o lugar onde que ele foi crucificado, tem um lugar realmente, é uma imagem de uma caveira. Você olha, tem um lugar dos olhos, né, você olhando assim. Agora já não parece tanto, devido à chuva, né? A chuva, a mudança de clima, essas coisas e tal, e vai mudando. Mas lá é realmente um lugar de caveira, por isso que chama Calvário. Então Jesus foi morto no Calvário, lugar da caveira. E aquilo se encontrava fora de Jerusalém. Tem alguma coisa a ver com o templo, podemos falar isso depois, não hoje. Que o sacrifício sempre era feito fora do templo, depois levado as coisas para dentro de Jerusalém, para dentro do templo, do templo. Então aquilo na época era fora de Jerusalém. Então Jesus, ele é levado ali para o Calvário, e ali acontece 1 milhão de coisas. E eu quero, de uma maneira rápida, mencionar algumas palavras que foram ditas ali no Calvário. Uma delas, por vezes eu nem vou citar a Bíblia aqui, mas uma delas está em Lucas 23, 34, diz assim, ó: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vou ler só uns pedaços aqui. Então uma das palavras que foi dita no Calvário, Jesus dizendo: olha, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, por vezes também aqui, não vai estar em ordem, porque eu peguei nos 4 evangelhos, então não vai estar em ordem, mas é Bíblia, tá bom? Então você vai dizer: uai, mas já aconteceu isso, agora vai acontecer isso. Não está na ordem, tá bom? Então uma das coisas Jesus disse: perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Então é por isso que a Bíblia disse que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Porque nós sabemos que há uma condenação, é eterna, mas a Bíblia diz que aqueles que sabem vão levar mais chicotadas do que aqueles que não sabem. Aqueles que sabem vão sofrer a condenação eterna, porque sabia a vontade de Deus e não fez. E aqueles que não conhecem a Deus vão ser condenados, vão levar menos chicotadas, porque não sabia a vontade de Deus e não procurou saber. Aí vive aquela luta, aquela guerra, dizendo: existe inferno ou não existe inferno? Existe condenação ou não existe condenação? A alma é destruída, a alma não é destruída. Ou seja, qualquer coisa que você quiser colocar na sua mesa, você vai no YouTube, você vai encontrar. Se você quer encontrar alguém que vai falar que a alma é destruída, você vai encontrar. Se você quiser falar, tem alguém que diz assim que a alma é tipo assim, tem até um grupo de pessoas aí que fala assim: se você viveu 20 anos na terra e pecou 20 anos, você vai para o inferno, passa 20 anos, depois acaba. Passou 80 anos na terra, não conheceu a Deus, vai para o inferno, passa 80 anos e morre. Você tem ideia, tem de tudo. Então se for nesse caso, é melhor viver só 1 ano, né?
é viver menos, tá vendo? É querer viver mais, viver, né? Então está enrolado. Quem tem muitos anos. Mas nós sabemos que não é assim. Mas, rapaz, tem doutores, os caras ensinam isso, tem coragem de ensinar isso. E outros dizendo que realmente nem inferno existe. E eu disse, se fosse assim, nem aqui eu estava. Se não existisse inferno. Aí o outro falou, não, tem que vir para Deus por amor. Eu falei, vem por amor, vem por dor, vem arrastando, vem aleijado, vem de qualquer maneira, mas vem. São muitos casamentos, antigamente, não hoje não, mas antigamente são casamentos que as pessoas faziam, que eles nem conheciam uns aos outros e depois passavam a amá-los. Uma coisa nós temos a certeza, que Deus ele é fiel e a palavra de Deus é a mesma. E aí, eu não serviria para fazer parte desse povo. Porque eu penso assim, por mais que, olha só, deixa eu ver se eu estou conseguindo explicar, porque está na minha cabeça, que eu estou montando aqui para tentar explicar para vocês. Olha só, uns dizem que não existe inferno. Aí vamos supor o cara morre. E aí o inferno existe. E agora? Não tem como voltar. Agora vamos supor que nós cremos no inferno, como de fato nós cremos, que a alma, a condenação ela é eterna sim. A condenação da alma é eterna, a alma não morre. Nós cremos e vivemos isso e lutamos para isso. Mas depois, não existe o inferno. O que eu perdi? Perdi nada. Então é melhor jogar no time de cá. É melhor jogar no time de cá. Então, ou seja, hoje em dia há vários ensinamentos. Ensinamentos até diabólicos existem por aí. O maior medo da minha vida, quando eu saí do catolicismo, foi entrar em um caminho errado. Eu disse, Deus, tem misericórdia da minha vida. É tanta religião, é tanta coisa. E eu vou sair aqui, vou servir o Senhor. E depois chegar naquele dia, eu vou estar em um caminho errado. Foi uma das minhas orações. Eu não sabia orar muito, porque sabe que no início não sabe orar mesmo. Então era isso, Deus tem misericórdia de mim. E depois Deus foi confirmando. Foi confirmando a nossa vida com o Senhor. As outras coisas, nós sabemos que só existe dois caminhos. E eu vou falar aqui. Lá fora, uma boa parte é igual a mesa de sinuca. Há vários buracos, mas a gaveta é a mesma. Cai bola num canto, no meio, do lado do outro, mas vai para a mesma gaveta. O Senhor não. Deus há só um caminho. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se o evangelho fosse brincadeira, Deus não teria enviado o seu filho. Deus que conhece o presente, o presente, o meio, o fim, o futuro, iria enviar o Filho de Deus, o seu próprio Filho, por algo que é mentira, que é insignificante? Muitos titulam, dizendo que o Evangelho é só para os pobres, é não sei o quê, e a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. E sabe qual que são os pobres? O pobre, ele tem necessidade. O pobre tem necessidade. Então, o que acontece? Nós reconhecemos que temos necessidade do Pai. Nós dizemos, Senhor, nós somos pobres, sim, por isso precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, e o Evangelho não é brincadeira. Por mais que alguns brincam, mas não é brincadeira. Por mais que alguns vacalhem por aí, mas não é isso o Evangelho. O Evangelho de Deus chama-se arrependimento. E cada dia que passa, amados, mais difícil fica.
Já foi falado isso aqui várias vezes. Mais difícil fica quando passa o evangelho, vai criando coisas novas, vai criando vai criando um monte de coisa, daqui a pouco ninguém nem lembra mais de Jesus. É tanta palhaçada. E enquanto o evangelho é só, a pregação de Jonas foi o quê? Arrepende dos seus pecados. Arrepende. Quando Jesus é crucificado, quando Pedro e mais, junto com ele, 120 pessoas, estava ali, como chama lá? Lá onde foi receber os batismos do Espírito Santo, deu 120 pessoas, cenáculo, 120 pessoas. Aquelas pessoas que estavam lá embaixo, judeus, mesmo que nem moravam lá, quando viram aquilo, falaram assim: isso é cachaça, isso é pinga. Eu conheço muito bem isso. Eu sou um deles. Isso é cachaça. E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, disse: não, amado, isso não é pinga, isso é só 9 horas da manhã. Só tinha dormido bêbado. Isso não é cachaça, isso é o que está escrito em Joel 2, que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne. Quando eles ouviram isso, eles disseram: e o que faremos nós? O que nós fazemos? Qual foi a pregação de Pedro? Arrepende dos seus pecados e ser batizado com o Espírito Santo. E ser batizado, né, na água, e ser batizados. Arrepende dos seus pecados e serem batizados. E depois ele não fala, Pedro não fala para ele assim: ó, olha, sabe quem é esse Jesus aí? É aquele que vocês crucificaram. Aí foi na máscara deles caíram. E eles disseram: e agora? Tipo assim, estamos lixados, estamos perdidos, crucificamos. Arrepende dos seus pecados. É o que Jesus diz: perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. No Evangelho de São João, capítulo 17, há uma oração de Jesus Cristo intercedendo por nós. A oração de um justo pode muito ao seu favor. E Jesus orou por todos nós. A oração de Jesus é: Senhor, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. É por isso que nós falamos assim: olha, arrepende dos seus pecados. Não é nós que estamos falando, é o Senhor que falou. E quem perdoa não somos nós, quem perdoa é Deus que perdoa. Porque alguém já morreu em nosso lugar. Perdoa, Senhor, porque não sabes o que faz. Só que estamos no contexto da crucificação do Filho de Deus. Imagine o Filho de Deus na cruz, pregado. A Bíblia diz que ele humilhou a si mesmo. Ele foi cuspido, chicoteado. A Bíblia diz que era rei, se é rei tem coroa. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça, diz que pegaram um trem e bateram para que a coroa entrasse na sua cabeça. Sabe de uma coisa? Ele nem podia abrir a boca, nem poderia gritar, porque ele veio para cumprir a palavra. Quando você vai em Isaías, capítulo 53, você vai ver tudo isso. A história todinha de Jesus na cruz. E ele disse: como uma ovelha não abriu a sua boca. Se fosse um de nós, tinha gritado mais do que um cabrito.
levamos um tropeção, qualquer coisa, já gritamos, ai, já, quando você fala assim, quando tem alguns que grita, você fala assim, morreu. O que foi? O copo caiu. E ali, porque o grito, ele parece que te ajuda a aliviar a dor. Os lutadores, os caras que estão ali na última força, os caras gritam, parece ter mais força, parece que alivia a dor. E a Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, nem pôde abrir a sua boca, nem pôde gritar, com tanto sofrimento. Agora imagina, hoje em dia, quando alguém faz algo que não é do seu agrado, qual que é a sua oração? Pai, pega ele. Pedro saber que eu sou filho de Deus. Mostra para ele. Ele vai ver que hora. E o Filho de Deus na cruz, dizendo, Pai, fizeram isso, mas não sabem. Perdoa. Perdoa porque não sabe o que faz. E depois dizemos que somos crente. O que é crente? O que é cristão? Cristão é pequenos cristos. Se não podemos fazer igual a Cristo, precisamos pelo menos tentar. Porque os cristãos na época, eles foram reconhecidos como Cristo, como pequenos cristos. Em Antioquia, eles foram reconhecidos. Uai, esses caras parecem Cristo. Ah, são os cristãos, são os pequenos cristos. Hoje em dia é uma modernação que só o sangue de cordeiro que não vai entrar não. Mas perdoa, porque não sabe o que faz. Depois eles procuraram uma condenação para Jesus, porque eles levaram Jesus na cruz, mas não tinha condenação. Então Pilatos, ele fala, e qual é a condenação desse homem? Uns falam, não, isso aí, falaram que ia derrubar o templo, e em 3 dias levantava. Derrubou? Cadê o templo? Está em pé. Uai, como que vou condenar o homem se não derrubou o templo? Como? Eles arrumaram um monte de coisa para tentar condenar o Filho de Deus, e não encontraram. Eu já não consigo seguir mais aqui, porque o tempo já não dá mais tempo. O tempo já não tem mais tempo, né? Já não tem mais tempo. Colocaram uma placa em cima da cruz: Rei dos Judeus. Os judeus endoidaram, dizendo, tira. E o rei, o governador disse, não, eu pus, deixa lá. Porque é verdade. Quem é que quer ter um rei crucificado, com coroa de espinho, pregado na cruz e todo cheio de sangue, humilhado, cuspido? Quem é que quer ter um rei desse? Aí quando você vai lá em Isaías 53, disse, ele não tinha aparência nenhuma de rei. Não havia aparência. Não tinha. E aí que é o problema hoje em dia. Nós estamos atrás de aparência. Nós estamos atrás de... Não vou falar não, mas... Estamos atrás de situações de aparência. Não é de aparência. Nós temos que estar atrás da
da verdade, da palavra de arrependimento dos pecados, clamar o sangue de Jesus, dizer: Senhor, não me deixe entrar em caminhos que não tem mais saída. Amado, não é a minha casa, não é o carro, não é a fazenda, não é as coisas que estão em jogo, é a vida. E como eu disse ontem, se eu quisesse voltar alguns anos atrás, eu não posso. Eu não posso voltar ontem e dizer: eu quero fazer isso melhor. Não, eu fiz, já acabou. Então não podemos perder tempo, não podemos escolher errado, precisamos escolher certo. E nós sabemos que Jesus está lá, preso. De um lado tem um ladrão, do outro lado, outro ladrão. Um deles disse assim: ah, é rei? Pronto, salva tu e salva nós também. Se é rei. Mas nós sabemos que ele estava zombando, porque Jesus era um rei diferente. O rei para eles são um rei que são fera, que ganham guerras, e é guerra que guerreia, não. Até uns dizem que Judas entregou Jesus porque ele queria ver Jesus realmente cortar a cabeça de muitos de romanos, né, que eles queriam ser libertos dos romanos. Então assim: eu vou entregar, Jesus vai fazer aí dar umas capoeiras por aí, vai derrubar um monte de coisa, vai nos libertar. Ei, o Senhor quer nos libertar da potestade do inferno. O Senhor quer nos libertar do principados, da potestade, da entidade do inferno, aquilo que nós não damos conta de fazer. Porque quando Davi, na época das guerras, quem guerreava era Davi. Vai lá na cidade de tal, te dou. Ele lá guerreava. Agora o rei dos judeus são aquele que vem nos livrar dos principados. Então enquanto um fala assim: salva-te e salva nós também, aí o outro disse assim: Senhor, se é rei, tem reino, né? Quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo, não tem mesmo não, é mesmo por minha conta, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, no reino de Jesus. Será que vocês ou nós estamos melhor do que aqueles ladrões? Será que estamos melhores que eles? Será que somos melhores? Sabe qual é a diferença? Sabe qual que é a diferença? Muitas das vezes é porque o ato deles foram revelados, e muitos atos aqui não foram revelados ainda. Aí estamos batendo de bonitão. Eu falo: Jesus, lembra de mim, Jesus, lembra de mim. É o único homem que eu tenho a certeza que está no céu, porque não deu tempo de arrepender, não deu tempo de errar. O melhor lugar, aquele eu tenho a certeza que está no céu, aquele eu tenho a certeza, porque é lugar de tristeza. Você está cravado na cruz, você está cravado, você está ali preso, não tem condições. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tá bom, glória a Deus, aleluia. Aí eu pergunto:
Até onde nós vamos entrar ou ir para que a graça de Deus nos alcance? Sabe, tem uns que nascem em berço de ouro, né? Outros nascem no berço de Jesus. E outros pagam um preço terrível para que ele possa ter um encontro com a graça. Paga um preço terrível. Amados, no salmo que foi lido aqui na abertura do culto, Salmo 92, verso 13, diz: aqueles que estão plantados na casa do Senhor dão frutos. Plantados. Enquanto Jesus veio de que e não brincou, nós precisamos fazer as coisas certas também. Sabe, eu estou quase encerrando, vou pregar isso outro dia. Em tudo aquilo, em meio a tudo aquilo, a Bíblia diz que a mulher do governador, como é o nome do abençoado? Já nem lembro mais. Foi falar com ele, disse assim: olha, cuidado. Tipo assim, não, sai fora disso. Porque eu fui, tipo assim, eu sofri muita noite com sonhos por causa de Jesus. Enquanto Jesus estava ali preso para ser condenado, a mulher do governador teve terríveis sonhos, sonhou tremendo ali, teve sonhos terríveis. E ela correu dizendo: cuidado, sai fora, não entra nesse caso. Esse homem é inocente. E eu vou ler aqui o último versículo. Eu tinha muita coisa para vos dar, mas eu tinha muitas coisas para vos falar, como diz o Senhor, né? Mas vós não sereis capazes de suportar. Em João capítulo 19, verso 6, diz assim, ó: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e o servo chamaram, dizendo: crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos, disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Ouviu a mulher. Só que ele se condenou a si mesmo. Porque em outra parte aqui, que não vou ler, ele disse: você não sabe que eu tenho poder para te soltar e te prender? E agora ele fala assim, ó: então, faz o que quiser. Sendo que ele tinha poder para dizer: não, deixa embora. E ele se condenou a si mesmo. Se ele não se arrependeu, está enrolado no tribunal de Deus. Você: não fiz nada, não fez, vem cá, vou te mostrar, você falando. Então ele disse: olha, tamo e crucificam, porque eu não achei nada nesse homem. Então, verso 7 do 19 diz assim: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de... Quem é filho de Deus aí? Tem que morrer. Olha só a condenação de Jesus, porque se fez filho de Deus, e segundo eles tinha que morrer, porque se fez filho de Deus. E muitos de nós queremos ser filho de Deus, mas não queremos morrer. Te dou a notícia:
a notícia. Não tem como. Precisamos morrer. Precisamos morrer as nossas vontades, matar nossas vontades. Precisamos morrer com Cristo, para poder ressuscitar também com Cristo. Até dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Mas para isso eu preciso morrer. Jesus disse, se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, não pode dar fruto. Então, se você não sabia, a condenação a qual eles condenaram Jesus foi porque ele se fez filho de Deus. E aí, engraçado é que ele diz, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 11 e 12, o Evangelho de São João, que nós se tornamos filhos de Deus, não pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pelo poder de Deus. Então Jesus, ele foi condenado por ser filho de Deus, e ele morreu por isso, para que na sua ressurreição ressuscitasse filhos para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quando você vai em Apocalipse capítulo 1, verso 7, se não me engano, não, verso não lembro, ele disse, ele é o primogênito dos mortos. Então ele veio unigênito, e quando voltou primogênito. Se tem primogênito, tem mais irmãos. Tem irmão de Jesus aqui? Tem irmão de Jesus aqui? Alguém pode dar um grito de glória aí e dizer, ele vive e nós vivemos também? Tá bom, vamos orar, eu vou deixar por aqui. Outro dia, se assim Deus permitir, eu continuo com essa mensagem. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha fazer como que essa palavra venha trabalhar em cada coração aqui. Nós somos, Senhor, filho do Senhor. Nós somos irmão de Jesus. Nós somos, meu Pai, co-herdeiro de Jesus Cristo. Por isso, meu Paizinho querido, já não fazemos mais as nossas vontades, mas sim a vontade do Senhor. Por isso, meu Senhor, eu quero te pedir, lembre sempre de nós, meu Senhor. Lembre sempre de nós. O Senhor diz na sua palavra, meu Deus e Pai, que mesmo se o nosso pecado for mais vermelho do que o carmesim, o Senhor se tornará mais alvo do que a neve. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossa ignorância, Senhor. Perdoa em nome de Jesus e nos aceita, meu Pai, no teu reino, meu Senhor. Nós somos resgatados das trevas, fomos resgatados do lamaçal, somos resgatados, Senhor, das obras do inimigo, do laço da morte, para o teu reino, meu Pai, para o teu reino, Jesus, teu reino de luz, teu reino de bênção. Muito obrigado, meu Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Venha fortalecer o teu povo para continuar lutando, para continuar vigiando, para continuar orando, para continuar desviando do mal, para continuar guardando a tua palavra, para continuar, meu Pai, esperando no Senhor, porque é o Senhor, Deus Pai amado, as nossas bênçãos vêm do alto, meu Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa essa casa de oração, abençoa cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados em nome de Jesus. Nos abraça, Senhor, com teu abraço e nos beija com teu beijo, meu Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Nós te amamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. E sabemos que o Senhor fará ainda mais e muito mais por nós. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a ser fiel, fiel até a morte. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.